terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. É mais uma oportunidade, é mais uma chance, né? Aqueles que precisam de mais uma chance, mais uma oportunidade, tem enquanto a palavra é pregada. E nós precisamos muito de aproveitarmos esse tempo que as pessoas dedicam, oferecem como culto a Deus para se alimentarem espiritualmente, interceder, ser intercedido, como já aconteceu nesse instante. Nós vamos ficar de pé para lermos a Bíblia, a partir do verso 4, Apocalipse 20. Vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Veja, é tão fácil julgar as pessoas sem que Deus tenha dado esse poder para elas. Elas ficam condenadas com aquilo que elas julgam. Eu vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É o milênio. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Oh Deus, estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Não podemos temer, nem duvidar, nem interrogar, uma vez que nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Foram escritos antes da fundação do mundo.
Então não pode haver interrogação, dúvida, mas sim satisfação, segurança, ter uma alegria que é diferente da alegria do natural. É uma alegria na tribulação, é uma alegria subjetiva, interna, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e gozando do perdão dos nossos pecados e o poder da cura divina, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmão. Nós vamos para uma pergunta que fizeram para o irmão Brana. Está na Perguntas e Respostas, número 15. Que tipo de corpo terá o iníquo na última ressurreição do grande trono branco do julgamento? Essa foi a pergunta. Vamos ratificar, repetir, né? Que tipo de corpo terá o iníquo na última ressurreição, no grande trono branco do julgamento? Agora vem a resposta no parágrafo 47. O profeta responde: aquele pecador se levantará na ressurreição para ser julgado no corpo que ele cometeu pecado. Para gravar melhor, aquele pecador se levantará na ressurreição, isto quer dizer, na segunda ressurreição, para ser julgado no corpo que ele cometeu o pecado. Aliás, Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Exatamente isso. Pois bem, não tem que causar temor, horror, mas é bom a gente sofrer uma sacudida, não? Em relação a fatos, a verdades que nos cercam através da Bíblia, através da mensagem. É bom. No parágrafo 48 ele continua: a ressurreição não é uma substituição, é fazer levantar aquilo que caiu. A ressurreição não é uma substituição, é fazer levantar aquilo que caiu. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele estava com o mesmo corpo que havia caído. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Ora, ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Ele já está explicando tudo. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Ele repetiu: nós levantaremos no mesmo corpo que caímos. É uma ressurreição, não uma reposição. Só que é com uma grande diferença. A mensagem veio adentro. Lá no final, parece 37,
por aí. Diz que levanta aquele corpo com aquilo que ele foi sepultado. Isto quer dizer, matéria, luz cósmica, petróleo e o que seja. Então, se referindo aos salvos, aí se põe de pé, lembrando de Abraão e Sara, eram os mesmos corpos, porém novos. Ele diz isto: se porá sobre a terra novos, sem velhice, sem defeito físico, sem doença, sem a morte para enfrentar. Agora, a Bíblia diz que nós seremos julgados de acordo com os pecados cometidos no corpo. É o caso de 2 Coríntios 5. E quando o ímpio se levantar, ele será julgado no mesmo corpo que ele pecou. A mesma coisa. E ele vai se levantar na segunda ressurreição. Aqui, João diz, o Senhor disse, né? Ele diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte na primeira ressurreição. Esses são os membros que formarão o corpo da noiva de Jesus Cristo. Ele vai então na primeira ressurreição. Na mensagem A Fase Presente de Meu Ministério, é outra tremenda mensagem que tem a ver, interlaça, né, com o meu novo ministério. Agora é o 33. Agora eu creio que quando Deus começou a cobrir a terra, talvez a primeira coisa que ele fez foi uma medusa, e daquilo um sapo, e assim por diante. Mas você vê, continuamente isto vai se tornando mais parecido e mais parecido a Deus. Veja, a imagem, mas você vê continuamente isto vai se tornando mais parecendo ou parecido e mais parecido à imagem do homem. É que eles confundem. Essa é a evolução de Deus, não é? E o homem era um reflexo de Deus. Que coisa tremenda. O que foi dado para o homem? O homem era um reflexo de Deus. Deus estava se refletindo no homem. O homem não precisava de mandar uma árvore, cortar uma árvore. Se é que fosse necessário, ele mandava ela sair. Ela sairia. Um exemplo, né?
E esta é a razão pela qual o capim se torna evoluído. Talvez o capim. E do capim vem as flores, das flores vem os arbustos, dos arbustos vem as árvores. Por quê? É um retrato da árvore da vida lá de pé no outro lado. E tudo nesse lado, que é natural, é uma sombra do sobrenatural, ou do eterno, do outro lado. Então você é elemento do outro lado. E Deus se reflete através de você. Portanto, desde que haja um cristão nascido de novo na terra, e nós recebemos um corpo aqui, como este, é o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. Recebemos um corpo aqui como este. É o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. E isto é o que faz nossos corações famintos por tal coisa como está. Vem, há algo em nós que chama para fora. Há um fundo que clama. Há algo, é uma característica dos filhos de Deus. Algo que clama, que chama para fora. Nós somente há algo que nos diz que é lá. É lá. Não é aqui. É lá. A minha mãe deixou na sua Bíblia, com sua letra ali, em Miqueias, aos meus filhos: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Ela deixou escrito isso para eu e minha irmã. Nós somente há algo que nos diz que é lá, lá. É lá. Não é lá no shopping, lá no campo de futebol, não. É lá. Eu creio através destes anos. Eu peço desculpas perante Deus e o povo de ser estúpido e cometer muitos enganos. Mas através destes muitos anos, eu tenho tido o privilégio de ver muitos milhões de pessoas entrarem no reino de Deus, e sou agradecido ao Senhor por deixar-me guiá-las lá. Lá. E eu creio que elas estarão lá naquele dia. Veja, veio nos chamar aqui em 71. Não parou. A morte dele não pôs fim ao ministério. E está ganhando até hoje. Até chegar o último. Em sua segunda vinda, te raptar
e te levar para outra terra, onde você sentirá somente como aquele peixinho do qual falei, fora da escuridão, lá de baixo. Você não pode ir lá em cima com esta espécie de corpo. Não, nem mesmo você poderia subir com estes astronautas. Vem, você tem que estar dentro de um reservatório sob pressão. Você não tem pressão para isto, mas quando Deus te mudar, então você terá pressão, então você irá no rapto. Quando estes velhos sentidos terrenos estiverem perdidos, você irá naquele maravilhoso caminho da cruz, indo para casa com Jesus. Dá vontade de repetir, né? Mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 100. Vejam bem, ele disse: se o corpo, esse templo, for destruído, eu o ressuscitarei no terceiro dia. Se referindo ao corpo dele. Por quê? Ele estava contente por fazer isso, porque as Escrituras dizem que ele, o Messias, o faria, porque não deixarás a minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Um profeta a quem chega a palavra havia dito isto sucederia, e ele sabia que era essa pessoa. Porque não deixarás a minha alma no sepulcro, o que é chamado também de Hades, de inferno, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Um profeta a quem chega a palavra havia dito que isto sucederia, e ele sabia que era essa pessoa. Jesus sabia quem era ele. E você tem que saber quem é você, afinal. Na vida prática a gente compreende melhor. Viajando, e o motorista, o irmão, mandou lavar seu carro. Uma cidade na estrada. E acontece que o rapaz estragou a pintura do carro. Pôs ácido. Mas esse irmão ficou nervoso. Nervoso e não queria acordo, até que eu senti assim, dei uma sacudida nele. Escuta, essa é a sua identidade? Essa é a sua identidade? Quando você estiver nervosa e falando, desabafando contra alguém, pense nisso. Essa é a minha identidade? Mas ele mudou na hora. Mudou na hora.
Quando você entra numa questão, se envolve, às vezes tem coisas que envolvem a pessoa, quando menos espera está envolvida. E a sua identidade? Quando você está tratando o seu marido, tratando a sua esposa com grosseria, qual é a sua identidade? Este é um corpo celestial para que quando morremos, não nos tornemos um mito, nos tornamos um corpo. Se nós, cada um morrer, se a bomba atômica nos explodisse nesse minuto, aqui a 5 minutos estaríamos estreitando as mãos de cada um e abraçando-os e gritando e tudo aquilo e glorificando a Deus. Sim, Senhor. E o irmão e a irmã Spencer, assentados aqui, eu penso que são um dos mais velhos casais que estão aqui. Teriam 18, 20 anos de idade. Pensou nessa transformação? O irmão Neville seria simplesmente um rapazinho, e eu seria um jovem garoto. Eu também, você também, e todos nós seríamos. Isso é exatamente esta verdade. Essa verdade é incontestável. Se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Aí já é o primeiro versículo do capítulo 5 de 2 Coríntios. Já temos outro esperando. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Assentado na beira da cama, pela madrugada, ou de joelhos, ou de pé. Você faz um altar. Onde você ora é um altar. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Dá importância a isto. É aqui que você começa a eternidade. Ai, meu Deus. Como a gente fica com vergonha. Em misericórdia, Senhor. É aqui que você começa a eternidade. Quando você está à mesa, pensa nisso, sua identidade. Agora, pensa nisso. Estou começando a eternidade. Acorda, acorda. Espera aí. Estou começando a eternidade.
Quando você, a mulher pega na tesoura para cortar o seu cabelo, vem a voz: é aqui que começa a sua eternidade. Quando começa a desacatar um ao outro, a identidade, ou a eternidade, não se dá por perdida, então ninguém salva. Não é assim não. É aqui que você começa a eternidade. É aí no seu trabalho, é aí na sua viagem, é aí no seu lazer que você começa a eternidade. Oh, você começa a vida eterna bem aqui. Não, a gente vai para casa bem pensativo. Não? É aqui que começa a vida eterna. Não é depois que parte, não. Está difícil buscar a Deus em primeiro lugar e sua justiça, para que depois todas as coisas nos sejam acrescentadas. Concorda? Isso é verdade. Mas quando leva o prejuízo, a identidade aparece. A eternidade se manifesta. A vida eterna se manifesta. É quando leva o prejuízo. Você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez, um filho de Deus. Então quando você morre, você começa aquela reticência. Quando a morte te atingir neste corpo e o coração parar de bater e as rodas mortais começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra. Então em seguida ela se torna a sombra. Então em seguida se torna um pequeno fio. Então logo se forma um córrego. E em seguida se transforma em um rio. E logo se torna em um oceano. E depois de algum tempo você estará de pé na presença de seus entes queridos lá no além, vestido com a roupagem de corpo celestial. Eu me lembro quando fui dar uma entrevista na rádio, lá em Brasília, eu falei que aquilo ali tinha sido a umidade. Depois começou a correr uma águazinha. E depois isso se transformou em um córrego. Usei justamente essa. E logo se transformou em rio. E o mar. Essa umidade lá na praça. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Aleluia. Você vai conhecer. Vocês conhecerão uns aos outros. Amarão um ao outro. Você regressará a ser um jovem e uma jovem outra vez. É isso que Deus nos garante através de sua palavra. Exatamente correto. Espera lá, até a vinda do Senhor Jesus. E em algum dia aquele corpo glorificado de sua... Agora recordem, aquele é um corpo celestial, não glorificado, um corpo celestial. E em algum dia aquele corpo celestial estará nos céus com Jesus. Pois eu vos digo, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, ou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, um ou outro, não quero, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Ele falou 5, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos a melhor palavra. Impediremos os que dormem, porque a trombeta do Senhor soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ei, glória! Estes corpos celestiais descerão, estarão na terra, corpos glorificados. Ai, Jesus. Você vê que Jesus disse, não, ainda não. Ele não havia sido glorificado. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados em um momento, no abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. É verdade ou não é? Então mostre a sua identidade naquela hora. Mostre a eternidade. Mostre essa verdade para você mesmo. Não tem ninguém mostrar, não. Você mesmo mostra. Agora, onde você está chegando agora? Chegando no fim. Depois de colocarmos este corpo glorificado e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, este corpo celestial for feito um corpo glorificado, entendeu você o que eu quero dizer agora? Essa é a sua identidade. Então poderei ir e dizer, irmão Neville, deixe-me te dar uma pequena ilustração. Eu digo, irmão Holmes, vamos para o papai nesta manhã? Ele é Deus.
Nós o conhecemos agora. Ele é um Salvador. Ele é um curador. E essas verdades faz as pessoas esquecerem-se das dores, do cansaço. Essas verdades causam cura divina, libertação total, em nome de Jesus Cristo. Se você quer glorificar por isso,